Dando então continuidade aqui à nossa aula de fisiologia energética, obviamente a gente precisa seguir um plano diretor relacionando o conhecimento introdutório para que esse conhecimento nos forneça a base para entender lá na frente essa fisiologia energética e assim aprender a diagnosticar direito. Ok? Desculpa. Vamos lá? Yanti. Então, eu falei um pouco sobre a embriogênese energética. Eu só mostrei para vocês que eu tenho meridianos extraordinários aparecendo ali para poder compor o embrião a partir da energia ancestral. Mas esse bebê já desenvolveu, ele já cresceu, já cresceu não, já está ali tomando forma, né? Já ficou grandão, blá blá blá, pum, a mulher pariu. Quando a mulher pare, a primeira coisa que acontece, a gente respira. Imagina que merda que é você estar respirando ou saindo literalmente para fora e buscando aquele ar e começa a respirar. Tac, 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 tac. Eu sinto estralando tudo, assim, pá, né? Por quê? Porque a gente não estava respirando lá dentro. Por quê? Porque a mamãezinha mandava sanguinho pra gente e dentro do sangue tem oxigênio e a partir do oxigênio, então, eu tenho ali o meu Yanti. Eu não precisava pegá-lo, eu não precisava consumi-lo. Só que quando eu vou nascer ou quando eu nasço e venho aqui para essa dimensão, eu vou ter que respirar. E essa respiração é troca gasosa. Entra oxigênio e sai CO2, entra oxigênio e sai CO2. Como aqui estamos falando de energia, temos que compreender que nenhuma estrutura física, material, biológica vive ou toma forma ou aparece se não houver uma contraparte energética. Então, o oxigênio, ele é o principal elemento da energia Yan, captado, obviamente, pelo pulmão. Esse Yanti, o oxigênio, possui uma contraparte energética que também entra junto e assim os dois vão ser distribuídos para o corpo. Como assim? Como assim? Quando você respira, você traz para dentro do seu organismo energia Yan, que é uma energia fluida, e essa energia será distribuída para os meridianos, enquanto o oxigênio será distribuído para o sangue. A energia Yan, fluida, linda, maravilhosa, segue pelos meridianos para poder, juntamente com a energia Yin, que daqui a pouco falo dela, nutrir os tecidos, nutrir o corpo. Então, a partir de agora, comece a compreender e é importante você saber que a energia que circula dentro dos seus meridianos principais e dos meus é basicamente formada por Yin e Yang. Nesse momento, o Yanti é a vez, é a bola da vez, e esse Yanti está circulando pelos meridianos, nutrindo os espaços, os tecidos, por onde esse meridiano passa. E esses meridianos, eles então cumprem com uma função direta de nutrir os tecidos, as células e os órgãos. Entenderam? Por que é importante saber isso? Importante saber isso porque a anatomia energética irá nos direcionar no momento da avaliação, porque no instante em que eu sei que é primário ou eu tenho uma rede primária de alimentação energética, eu posso então buscar entender que aquele sinal, que aquela acne, que aquela dor tem relação com aquele órgão ou com aquela víscera, porque por ali passa aquele meridiano. Para começar a conversa. Pense então agora num problema na panturrilha, pense agora num problema na coluna, pense na acne na face e veja quais são os meridianos que ali estão, porque ali, se eu tenho meridiano passando, nutrindo aquela região, essa energia está com problema. Professor, mas se é energia Yin e energia Yang, qual das energias está com problema? Karma, Beth. Karma, primeiro entenda a relação, depois entenda o que é Yanti, para depois falarmos sobre diferenças. Vamos? Então vamos. Então eu puxo o ar, respiro, entra oxigênio e Yan. Inspiro, sai CO2 e energia Xie. A partir desse instante, essa troca entre o positivo e o negativo se estabelece para o resto da sua vida. Então, o pulmão se modela ou se transforma no principal órgão responsável pela assimilação do Yan e eliminação de Xie. Entendem?
Então o pulmão precisa ser observado a partir dessas nuances. E esse mesmo pulmão distribui essa energia a partir ou através dos meridianos de energia principal dele. E agora vem uma outra coisa, o Yanti secundário. Como assim? Preste atenção. Quando você puxa o ar com o diafragma, o seu diafragma desce. Quando você solta, ele sobe. Neste processo de movimento de descida e de subida, vai haver a difusão do Yanti, não pelos meridianos somente agora, mas também pelo movimento, pela pressão e pela capacidade de produzir energia quando eu tenho a mobilidade acontecendo. Como assim? Quando ocorre o deslocamento de qualquer massa física, a energia Yang estará sendo produzida naturalmente, do mesmo jeito que para mobilizar qualquer tecido, qualquer massa física, eu também gasto Yanti. O que nós precisamos entender nesse instante é simplesmente que, para que quando o diafragma desce, ele vai trazer uma força física, material de deslocamento dos órgãos, vísceras abaixo, quer dizer, no abdômen e também na pelve, provocando esses órgãos um movimento, um deslocamento que, por sua vez, fabrica um Yanti de forma indireta. Então, preste atenção, eu tenho um Yanti primário, pulmão, e eu tenho agora um Yanti secundário que surge do próprio movimento que é provocado pelo Yang para poder, então, ser armazenado, estocado, utilizado. Deixa eu fazer assim para a luz voltar. Aí. Entenderam? Vamos de novo? Você respirou. Trouxe Yang. Ele entra no meridiano e vai embora. Contudo, para você fazer isso, você precisa de Yang para movimentar. Você precisa de energia Yang para dar função ao diafragma. Ah, professor, você não falou isso. Tá bom, então eu falo agora, presta atenção. A principal função do Yanti é provocar atividade celular, tecidual e orgânica. Se você não tem uma quantidade suficiente de Yanti para provocar isso, você tem uma deficiência de Yang. Nesse exato instante, entenda que a respiração, onde uma parte dela se chama inspiração, estará provocando, promovendo a assimilação desse Yanti, e esse Yanti original de fábrica irá nutrir todos os tecidos, todas as células, fazendo com que essas células tenham energia para trabalhar e, ao mesmo tempo, fazendo com que essas células trabalhem. Contudo, todavia, entretanto, o diafragma usa o seu Yanti para provocar a contração em descenso, inspiração, e esse descenso provoca o deslocamento da massa, e a massa, ao ser deslocada, naturalmente fabrica a energia. Qual energia? Existe a energia mecânica, cinética, e essa energia mecânica se transforma em cinética quando ela for ser utilizada. Quando o diafragma, então, desce rumo à pelve, passando pelo abdômen, ele vai estimular a produção de um Yanti natural para essas vísceras. Então, se você tem uma respiração diafragmática boa, você tem um bom Yanti circulando. E existe uma outra agora, no momento da ex, você então tem um relaxamento do diafragma, esse relaxamento diafragmático economiza energia Yang e ao mesmo tempo produz energia Yang, porque esse relaxamento diafragmático faz com que eu tenha uma compressão da caixa torácica e uma volta, né? Uma posteriorização do abdômen, que quando você desceu, quando você provocou a descida pela ins, o abdômen foi para frente, a barriga cresceu e agora ele volta. Quando ele volta, você está produzindo naturalmente Yanti. E esse Yanti, então, ele serve de reserva. Então, se você respira bem, você tem um bom Yanti. Trocando em miúdos, você está, a partir da respiração, trazendo Yanti e distribuindo Yanti. Esse Yanti também chegará à sua pele a partir da expiração. Sim, quando você expira, você murcha, então o Yanti tem capacidade de ser difundido para a pele. Então você tem energia Yang na pele. Quando você não expira, a sua pele não recebe Yanti. E aí você tem problemas de pele, não vou te contar não, entendeu? Olha as relações.
E é claro que o intestino também está recebendo o seu Yanti, quer dizer que o pulmão capta Yanti e repassa esse Yanti principalmente para a pele e para o intestino, que são o intestino acoplado, e a pele é o quê? O que a pele é? A pele é um sistema fisiológico que o pulmão domina. Entenderam? Básico, simples. Sem mais. Não vamos exagerar ou reinventar a roda. Paro por aqui para vir falar do Inti. Vamos lá?